vamos falar sobre a candeia. Algum de vocês já viu uma candeia? Ei, candeia? O que é isso? Vejam, essa é uma candeia. Antigamente, nas casas das pessoas não havia luz elétrica como temos hoje. E como as casas eram iluminadas? Através da candeia. Ela era feita de barro e, como podemos observar, nessa abertura se colocava o azeite e se acendia esse pavio na ponta. Aí sim, iluminava-se as casas. Era preciso ficar atento e sempre colocando mais azeite. Senão, a candeia se apagava e as casas ficavam escuras, sem iluminação. As ruas eram escuras e, por isso, olhem só! A candeia era usada também próximo ao rosto para identificar as pessoas. Quando elas se encontravam, podiam se reconhecer. Certa vez, o Senhor Jesus contou uma história a respeito de 10 moças que ainda não haviam se casado. 5 daquelas moças eram prudentes. O que é ser prudente? Elas eram prudentes porque elas eram sábias, vigilantes, atentas. E as outras 5 moças eram imprudentes, ou seja, não eram sábias, não eram vigilantes e viviam distraídas. Elas estavam se preparando para um casamento. Todas elas possuíam uma candeia. O noivo só ia reconhecer quem estivesse com sua candeia acesa, pois já era tarde da noite e estava muito escuro. Como as candeias eram pequenas, aquelas 10 jovens deveriam ter a botija de reserva cheia de azeite para suas candeias não se apagarem. Mas não foi isso que aconteceu. As 5 prudentes foram vigilantes, atentas e levaram o azeite de reserva. Mas as 5 jovens imprudentes não vigiaram, se distraíram e não levaram o azeite de reserva. Jesus contou nessa história que aquelas 10 jovens ficaram esperando, e aí elas ficaram sonolentas e adormeceram. E de repente ouviu-se o grito: "Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro!" Todas elas se levantaram. As 5 que eram sábias, vigilantes, atentas, tinham azeite de reserva e as suas candeias estavam cheias. Mas as 5 que não vigiaram, se distraíram, tinham suas candeias também, mas elas estavam totalmente vazias e não tinham a reserva de azeite. Elas ficaram desesperadas e disseram: "Dá-nos do vosso azeite, nossas candeias estão vazias, secas." Mas as sábias disseram: "Ide vós todas à venda, comprai azeite para vós, porque se tirarmos, faltará para nós e também para vocês. Ide aos que o vendem e comprai-o para vós." No momento em que elas foram comprar o azeite, o esposo chegou e as que estavam preparadas entraram para a festa de casamento e fechou-se a porta. Elas voltaram correndo, querendo entrar na festa de casamento, mas as suas candeias estavam vazias. E quando elas viram a porta fechada, desesperadas, elas começaram a gritar, dizendo: "Senhor, abre-nos a porta! Por favor, Senhor, abre-nos a porta!" Infelizmente, não havia mais tempo. A porta já havia se fechado. Mas todas elas foram avisadas que para participarem daquela festa de casamento deveriam ter as suas candeias cheias. E essas 5 imprudentes, infelizmente, se distraíram e deixaram o óleo de suas candeias secar e não se preocuparam em ter uma reserva de azeite.
Amiguinhos, a candeia fala do nosso coração e o azeite fala do Espírito Santo. Então isso nos mostra que precisamos estar com o nosso coraçãozinho cheio da presença do Espírito Santo, pois é Ele quem tem poder para nos mostrar o que precisamos melhorar nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem nos livra de todo mal, nos ensina a andar em um caminho de paz. Precisamos estar atentos, preparados, pois em breve vamos morar no céu, pois uma morada eterna nos aguarda junto do nosso Pai Celestial. Aleluia!